a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Então, queridos, o tema da nossa mensagem desta noite, dentro da comunhão do Espírito Santo, é conectados. Verdadeiramente uma conexão. Essa conexão existe entre nós e o Espírito Santo. Sabe, queridos? E nós somos conectados ao Espírito Santo por intermédio de Jesus. Mas, queridos, nós só fomos conectados ao Espírito Santo por intermédio de Jesus, porque antes de nós sermos conectados, éramos para nós sermos conectados diretamente. Nós já nascemos conectados. Só que houve um problema. Houve um problema. Qual foi o problema que aconteceu, queridos? Galera da EG, você sabe? Houve um problema lá no Éden. Esse problema se chama Adão. Porque Deus fez o Éden, preparou o Éden, e colocou o homem no Éden, formou o homem do pó da terra, sabe? Soprou nele fôlego de vida, Zoe, o Espírito de Deus. Porque se o Senhor não tivesse soprado sobre Adão, ele seria apenas um boneco. Mas quando o Senhor soprou, preste atenção nisso, o Senhor soprou a vida dele em Adão. Adão se tornou alma vivente. Só que por causa do problema que Adão arrumou lá no Éden, qual foi o problema que Adão arrumou, Marluz? Vou dizer para você. Eu sei que você sabe, mas eu quero te lembrar. Deus colocou Adão lá no Éden, junto com a sua querida esposa, a costelinha que Deus tirou do ladinho de Adão, e disse para eles: existem duas árvores aqui no meio do jardim, e uma delas vocês não podem comer do fruto. Vocês podem comer do fruto da árvore da vida, mas vocês não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. Que o dia que vocês comerem do fruto desta árvore, vocês vão morrer. E quando Deus falou para Adão que ele iria morrer, Deus estava falando que Adão iria morrer de duas formas. Ele iria morrer fisicamente, mas também iria morrer espiritualmente. Porque quando Deus soprou sobre as narinas de Adão, o Espírito, o sopro de vida, Adão se conectou a Deus. Havia uma conexão profunda entre Adão e Deus. Era uma intimidade profunda, queridos. Intimidade tanto que Deus vinha todo dia na viração da tarde conversar com Adão, ministrar sobre a vida de Adão, saber como foi o dia de Adão. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Só que infelizmente houve um momento da história que ninguém sabe qual foi. Adão deveria estar lavrando a terra, vou ajudar Adão, deveria estar lavrando a terra, cuidando dos animais, dando banho. Eva ficou sozinha. O diabo entrou na serpente, porque ele estava ligado, e foi até Eva e começou a bater um papo com Eva, a conversar com Eva. Porque, infelizmente, queridos, a mulher é a parte mais frágil, que se deixa envolver com falas. Toma cuidado, mulher. Toma cuidado. Você que é mulher de Deus, toma cuidado. Vou voltar, tá? Vou voltar. Então, queridos, quando Eva deu ouvidos
a serpente, ao diabo, ela comeu do fruto. E ele falou: vocês podem comer, fiquem à vontade, não tem problema nenhum, porque se vocês comerem, vocês serão como Deus. Mas Eva esqueceu de que eles já eram semelhantes a Deus. O que Deus falou? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa. O Espírito de Deus atuava na vida do homem. Só que ela esqueceu, por um momento ela esqueceu. E ela comeu do fruto. E quando Adão chegou diante dela, viu que ela havia comido do fruto, ela ofereceu e também comeu do fruto. Ao comerem do fruto, eles olharam para si e viram que estavam nus. Eles ficaram com vergonha, pegaram uma folha de figueira e coseram nas suas partes íntimas para se cobrirem. Se cobriram. Na viração da tarde, Deus foi procurar Adão. Olha que coisa linda, queridos. Deus ama todos nós. Deus não ama o pecado. Deus ama o pecador. Adão havia cometido um grande erro diante de Deus. Só que mesmo assim, mesmo diante de todo o erro que Adão havia cometido, Deus foi até Adão. E acredite, não é diferente conosco não, queridos. Não é diferente conosco. Deus é amor, continua sendo amor e permanecerá sendo amor. Mas, Marluz, você está me habilitando para pecar. Não! Eu estou dizendo para você que se você conhece a Deus, e se você entende esse amor incondicional de Deus por você, pela sua vida, dificilmente nós vamos dar brecha para o pecado. Vamos dar margem para o pecado. Porque nós vamos nos lembrar. Deus me amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer por mim na cruz. Por causa desse erro que Adão cometeu, ele morreu espiritualmente, porque ele não havia morrido fisicamente. Deus procurou Adão, Adão estava escondido, foi diante de Deus e falou: Adão, o que aconteceu? Eu me escondi porque eu fiquei com vergonha porque eu estava nu. Deus falou: por que você falou que você estava nu? Deus ainda conversou com Adão. Gente, Deus é bom demais. Ele conversa conosco, Ele fala conosco. E por mais que nós erremos, queridos, Deus quer ouvir da nossa boca. Sabe, queridos? Porque Ele te ama, Ele nos ama. E quando Adão disse para Deus o que havia acontecido, Deus foi lá, matou um animal, deu sacrifício, fez vestes para Adão e para sua esposa, mas disse para eles: aqui no jardim vocês não vão poder mais ficar, porque senão vocês podem comer do fruto da árvore da vida e vocês vão viver eternamente mortos espirituais. Porque devido ao erro que Adão cometeu, ele morreu espiritualmente, não fisicamente. Depois disso ele morreu. Depois de um tempo, tá, queridos? Mas ele morreu espiritualmente. Ele teve que sair do jardim, ele e a sua esposa. Deus colocou 2 querubins na porta do jardim, com espadas inflamantes na frente do jardim, tornando o jardim visível a todo mundo. Mas por causa desse erro que Adão cometeu, todos nós que nascemos depois dele, nascemos com a mesma natureza dele. A natureza do pecado. Se nós nascemos com a natureza do pecado, nós nascemos mortos espirituais. Todos nós. Todos. Mas você quer filho de crente? Até filho de crente. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente tem que se converter. Filho de crente precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Todos.
Por isso o apóstolo Paulo veio e falou: todos pecaram, Romanos 3:23, carecem, precisam da glória de Deus. No versículo 23 ele fala isso, mas ele também responde no versículo 24, queridos. Porque para todo problema existe solução. Sendo justificados gratuitamente pela graça de Jesus, pelo favor de Jesus. Mediante a redenção que nós obtivemos da parte dele, nós fomos justificados pela graça. Mas como nós obtivemos essa justificação, queridos? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. A palavra nos fala assim: a isso respondeu Jesus: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Como pode? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós todos morremos espiritualmente. Todos que nasceram depois de Adão, todos que são descendentes de Adão. E Adão foi o primeiro homem. Então todos que vieram depois dele nasceram com a natureza do pecado. Mas, para que nós tivéssemos hoje, pudéssemos dizer hoje que somos justiça de Deus, nós tivemos que fazer isso aqui que Jesus Cristo falou para Nicodemos. Nós tivemos que nascer de novo. Como é que nasce sendo velho? Deu um nó na cabeça de Nicodemos, que era o doutor da lei, queridos. Ele conhecia a palavra muito mais do que eu e você juntos, Nicodemos. Mas quando Jesus citou essa palavra para ele, ele falou: não te entendi. Agora deu um nó na minha cabeça. Jesus falou para ele: você precisa nascer da água e do Espírito. Em outras palavras, Jesus falou: você precisa nascer da palavra e do Espírito Santo. Mas como é que é isso, Marluz? A fé vem pelo quê, queridos? Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, quando alguém vem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é porque essa pessoa está ouvindo a palavra, essa palavra produz fé na vida dessa pessoa, e essa pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, porque Deus traçou um plano lá no Éden de enviar alguém que pisaria na cabeça da serpente, mas a serpente lhe feriria o calcanhar. Esse alguém nasceria de mulher. Ele vai falando a respeito de Jesus, lá no Éden. Esse plano foi traçado na vida de Cristo. Na verdade, esse plano foi traçado antes que houvesse o universo, porque Cristo já existia. Obrigada, queridos. Querido. Então, nós nascemos por intermédio daquilo que ouvimos, a palavra. A palavra nos fez vir. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você não tenha feito isso, ter visto aqui na frente. Talvez você não tenha ouvido o apelo de ninguém. Talvez você tenha aceitado Jesus em casa sozinho. Talvez depois do culto você tenha ido em alguém e falado: eu quero aceitar Jesus. Eu não sei como foi. Mas você aceitou Jesus porque você ouviu a palavra. É o que Jesus está falando aqui. E do Espírito, Marluz? O nosso Espírito, o Espírito que está em nós não vemos. Mas nós somos o Espírito, que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Na próxima mensagem eu vou trazer um desenhozinho para melhorar aí, para esclarecer melhor a vida dos irmãos. Nosso Espírito, ele estava morto.
Quando Deus falou, disse, nós teríamos que nascer da água e do Espírito quando nós ouvimos a palavra e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Espírito Santo veio fazer morada em nós. Você pode não ter sentido, mas o Espírito Santo soprou. Deus soprou o Espírito Santo. E você, as suas narinas. E você passou a ter vida no seu espírito. A vida de Deus. Capítulo 20, versículo 19. Esse episódio aqui é quando Jesus aparece para os seus discípulos depois de haver ressuscitado. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse depois Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Você não viu, nós não vimos, mas isso aconteceu também conosco. Quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o sopro de Deus, a vida de Deus, Zoe, o Espírito de Deus habita dentro de nós, faz morada dentro de nós. Uau! Maravilhoso! Glória a Jesus! Você recebeu o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo. Então, queridos, nós estávamos desconectados do Espírito. E há ainda muitas pessoas desconectadas. Infelizmente. Mas aqueles que aceitaram o Senhor como Salvador da sua vida, eu não sei o que está acontecendo, queridos, mas prestem atenção. Continuem ligados, continuem conectados com o Espírito. Com essa conexão, com o microfone ou sem microfone, eu falo, queridos, eu não tenho problema quanto a isso. Todo mundo diz que a minha voz é alta, que eu grito a beça, fé. Glória a Jesus. Vamos lá, a gente continua. Glória a Deus. É isso aí, gente. É isso aí. Aleluia. Você, eu, todos nós temos o Espírito de Deus atuando nas nossas vidas. Como uma luz. Eu tenho mesmo? Tenho. O Espírito de Deus atuando dentro de nós, ele produz em nós transformação. E essa transformação que o Espírito Santo produz na nossa vida é uma transformação que precisa ser uma transformação diária. Diária. Porque todos os dias nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo. Porque todos os dias tem alguma coisa, queridos, que nos irrita, que nos chateia, que nos tira do sério. Que nos faz falar ou fazer alguma coisa que está fora dessa conexão com o Espírito Santo. Mas eu quero dizer que você está conectado a Ele. Gálatas, capítulo 5. Vai lá que você vai ver. E há uma conexão tremenda entre nós
e o Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, só para ficar legal. Digo, porém, andai aonde, queridos? Andai no Espírito. Esse Espírito aqui é o Espírito que atua no nosso Espírito, o Espírito de Deus. O nosso Espírito é com letra minúscula. O Espírito de Deus é sempre com maiúsculo, tá? Andai no Espírito. E jamais satisfarei a concupiscência da... Uau! Porque a carne milita contra o Espírito. É um problema sério, queridos. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. O Espírito Santo habita no nosso espírito. O que é a nossa alma? A alma é a nossa psique. Eu vou desligar para ver se vai parar. A alma é a nossa psique. São os nossos pensamentos. E nós vivemos através do nosso corpo, pelo que nós vivenciamos na nossa alma. E ainda tem 5 portas de entrada também para atrapalhar a nossa alma. Quais são? Visão, audição, fala, tato, nós ouvimos muita coisa, nós vemos muita coisa, cheiramos muita coisa. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, não acaba não, né, gente? Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Espírito de Deus dentro de nós é para produzir o fruto do Espírito. Vocês viram a diferença dessa balança? As obras da carne, a balança quase caiu. Não existe equilíbrio entre as obras da carne e o fruto do Espírito.
E nós temos o fruto do Espírito atuando nas nossas vidas, queridos. Mas, Marluce, eu não vejo, mas você tem. É um fruto dividido em 9 partes. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se nós não temos agido diante do fruto do Espírito, é melhor começarmos a partir de hoje, começarmos a agir, porque nós temos o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus está dentro de nós. O Espírito de Deus, ele está dentro de nós para isso, para produzir fruto. Glória. Nós somos conectados, queridos. Ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos conectados. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito conectou. Aleluia! Bom, queridos, não esqueça disso. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito conectou. Uau! E por causa disso, queridos, por termos sido conectados com o Espírito Santo, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Nós somos unidos ao Senhor por intermédio do Espírito Santo. Jesus executou todo o plano de salvação que havia sido proposto para ele. O Espírito Santo foi aquele que nos conectou novamente com Deus. Por isso que nós podemos e devemos viver debaixo da comunhão do Espírito Santo. Porque nós somos conectados. Obrigado, Jesus. A Deus, novamente, por intermédio do Espírito Santo. Você está aqui. Você que é um crente, um salvo, alguém que já aceitou Jesus como Salvador da sua vida, você é um Espírito com o Senhor. Nós precisamos, queridos, fundamentar a palavra do Senhor. Hoje, você está entendendo mais um pouco quem você é. Você é um espírito que possui uma alma e habita um corpo. O Espírito Santo habita no seu espírito. Porque Deus planejou, fez um plano para nos salvar. Porque estávamos mortos espirituais. Esse plano foi planejado por Deus, foi realizado por Jesus. E através do que Jesus fez, o Espírito Santo veio habitar em nós.